Dizem que para brilhar com a intensidade de uma verdadeira estrela é preciso aceitar que, eventualmente, o fogo nos irá consumir por completo. Durante dezenas de anos, olhámos para ela no grande ecrã, hipnotizados por aquele olhar penetrante que parecia carregar o peso e a sabedoria do mundo inteiro, sem nunca suspeitarmos que por trás das câmaras o mundo dela estava, na verdade, a desmoronar-se num silêncio ensurdecedor. Isabel Ruth. O nome soa a realeza do cinema, soa a uma força da natureza, soa a uma lenda viva que atravessou gerações sem nunca perder a sua majestade inquietante. Mas o que ninguém nos contou na altura, o que ficou escondido nas sombras profundas dos bastidores e na solidão gélida de quartos anónimos, foi que a mulher que nos ensinou a sentir tudo através da ficção estava a lutar desesperadamente na vida real para não ser engolida por um vazio absoluto. Devia ter sido apenas uma carreira brilhante, o percurso invejável de um talento raro, mas transformou-se numa descida vertiginosa a um inferno pessoal que poucos seres humanos conseguiriam suportar e ainda menos conseguiriam sobreviver para contar a história. Hoje, peço-vos que esqueçam a atriz que julgam conhecer. Esqueçam os prémios dourados, esqueçam os aplausos das plateias e o glamour das passadeiras vermelhas, porque a verdadeira história não está na luz dos holofotes, está na escuridão densa que veio depois, quando todos se foram embora. E garanto-vos uma coisa, a forma como vocês olham para ela e talvez a forma como olham para a vossa própria fragilidade vai mudar radicalmente nos próximos 30 minutos. Estão preparados para ver o que está por trás da máscara? Imaginem uma mulher que já viu mais de 80 primaveras passar pela janela do seu quarto em Lisboa. Não a imaginem no tapete vermelho, rodeada de flash e gritos de adoração. Não. Imaginem-na agora, neste preciso momento. Uma figura pequena, quase frágil, à primeira vista, a caminhar descalça pelo chão de madeira antiga de um apartamento que respira memórias. Ela acorda cedo, não porque o despertador toca, mas porque o corpo, habituado a décadas de disciplina férrea, simplesmente sabe que o sol já nasceu. Isabel. Apenas Isabel. Ela vive no coração de Lisboa, numa daquelas casas onde as paredes estão forradas de livros, de quadros, de recordações de uma vida que parece ter durado 3 séculos. Mas a solidão é a sua companheira mais fiel. Não é uma solidão triste, necessariamente. É a solidão de quem escolheu ser inteiramente livre, custe o que custar. Ela prepara o seu café, um ritual lento, sagrado. O cheiro invade a cozinha pequena. Enquanto a água ferve, ela olha para os seus gatos. Ah, os gatos. Talvez sejam os únicos seres que realmente a compreendem, sem pedir nada em troca, sem exigir que ela represente um papel. Para eles, ela não é a musa do cinema novo, não é a atriz icónica de Paulo Rocha ou de Manuel de Oliveira. É apenas a mão que alimenta, o colo que aquece. Isabel nasceu em Tomar, no ano de 1940, numa época em que o mundo estava a ferro e fogo. Mas as suas raízes estenderam-se até à Ilha da Madeira, onde o mar imenso lhe deu, talvez, essa noção de horizonte infinito que ela sempre perseguiu. Conseguem ver a ironia? Uma menina que sonhava com a imensidão, presa num país fechado, cinzento e conservador. Desde muito jovem, ela percebeu que não cabia nas caixas que a sociedade tinha preparado para as mulheres. Ela queria dançar. E como ela dançava! O corpo dela não era apenas carne e osso, era um instrumento de expressão violenta e sublime.
Ela foi bailarina antes de ser atriz e isso moldou tudo. A postura, a elegância rígida, a capacidade de suportar a dor física com um sorriso nos lábios. Mas quem é ela hoje? É uma mulher que, tal como a vossa avó ou a vossa vizinha do lado, se preocupa com as contas no final do mês. Sim, a vida de artista em Portugal não garante castelos. Muitas vezes garante apenas a incerteza. Isabel vai ao supermercado, escolhe a fruta com cuidado, refila com o preço das coisas, sente as dores nas articulações quando o tempo arrefece. Ela é humana, terrivelmente humana. Tem dias em que a melancolia a impede de sair da cama. Tem dias em que a energia é tanta que ela sente que poderia voltar a fazer piruetas no palco do Teatro Nacional. A sua rotina não tem glamour. É feita de silêncios longos. Ela lê, ela escreve, ela pinta. A mente dela nunca para. Está sempre a criar, sempre a questionar. É uma cabeça que ferve, presa num corpo que começa a pedir descanso. E é aqui que nós nos ligamos a ela. Porque, no fundo, todos nós temos esse medo. O medo de que o tempo passe demasiado depressa e deixe para trás os nossos sonhos. Isabel sente isso todos os dias. Ela olha para o espelho e vê as rugas, não como falhas, mas como mapas de todas as batalhas que travou, e foram muitas, acreditem. Algumas ganhas, muitas perdidas. Ela não tem filhos. A sua família, em grande parte, foi a que ela escolheu ao longo do caminho, e muitos desses já partiram. Isso deixa um vazio que ecoa na casa. Às vezes, o telefone não toca durante dias. E nesse silêncio, ela confronta-se consigo mesma. Não há distrações, não há aplausos para abafar os pensamentos. Apenas ela e a verdade crua de quem é. Uma mulher de fé, mas uma fé muito própria, uma conversa direta com Deus, cheia de zangas e pazes. Vocês podem pensar que uma estrela de cinema vive numa bolha dourada. Que ilusão! A vida de Isabel é feita de autocarros, de conversas com desconhecidos na rua, de tentar perceber este mundo moderno e digital que parece correr demasiado depressa para quem gosta de saborear o tempo. Ela é uma sobrevivente, uma mulher que veio de baixo, que lutou por cada centímetro de palco, por cada segundo de ecrã. E, no entanto, ela é frágil. Uma palavra mais dura pode magoá-la profundamente. Uma desilusão pode atirá-la para o fundo do poço. Ela sente tudo a dobrar, a triplicar. É o preço de ser artista, dizem, mas será que é justo? Ela é como nós. Quando tem medo, chora. Quando está feliz, ri alto, aquela gargalhada rouca e contagiante que quem a conhece jamais esquece. Ela procura amor, procura validação, procura sentido. Não importa quantos prémios tenha na estante. No final do dia, quando a luz se apaga, ela quer apenas saber se valeu a pena, se a vida, com todas as suas dores e glórias, teve um propósito. E enquanto caminhamos com ela por este guião, quero que sintam o peso dessa humanidade. Quero que sintam o bater do coração dela, não como o de uma divindade intocável, mas como o de uma amiga que se senta ao vosso lado para tomar um chá e contar a história mais difícil da sua vida. Porque Isabel Ruth não é apenas uma personagem de filme. Ela é a prova viva de que se pode ser tudo e nada ao mesmo tempo. Para compreendermos verdadeiramente o abismo que se abriu sob os pés de Isabel, precisamos de recuar no tempo. Precisamos de fechar os olhos,
e imaginar um Portugal a preto e branco. Estamos nos anos 60 e 70. O país vivia amordaçado, sufocado por uma ditadura cinzenta que durava há décadas. O ar era pesado, as paredes tinham ouvidos, a liberdade era uma palavra sussurrada com medo nos cafés, entre cigarros e olhares desconfiados. É neste cenário de repressão que Isabel Ruth tenta respirar. E para uma alma como a dela, que nasceu para avançar e gritar, Portugal não era um lar, era uma jaula apertada. Mas ela não estava sozinha na sua inquietação. Ela fazia parte de uma tribo, uma elite artística que estava desesperada por cor. Eram os cineastas, os pintores, os poetas, os rebeldes do cinema novo. Gente que olhava para lá das fronteiras fechadas e via um mundo em ebulição. Lá fora, em Londres, em Paris, em Nova Iorque, tudo estava a acontecer. A música mudava, as roupas encurtavam, as mentes expandiam-se. Isabel viveu isso na pele. Ela viveu em Londres, sentiu o pulso daquela liberdade vibrante que parecia não ter limites. Imaginem o choque, sair de uma Lisboa parada no tempo e aterrar numa cidade onde tudo era permitido, onde a experimentação era a nova religião. E foi exatamente aí que o perigo se instalou, disfarçado de paraíso. Quando a liberdade finalmente rebentou em Portugal, com a Revolução de Abril de 1974, houve uma explosão de euforia. Mas com a liberdade veio o caos. As fronteiras abriram-se não só para as ideias, mas também para substâncias que ninguém conhecia verdadeiramente. É crucial que percebam isto. Naquela altura, a heroína e outras drogas não eram vistas como o monstro destruidor que conhecemos hoje. Não havia campanhas de prevenção, não havia imagens de corpos destruídos nos jornais. Não. Naquela altura, aquilo era visto como uma porta, uma chave mágica para abrir a percepção, para sentir mais, para criar melhor. Era chique, era moderno, era quase inocente. Isabel, com a sua sensibilidade à flor da pele, estava no centro deste furacão. O meio artístico era um terreno fértil para a experimentação. As noites eram longas, os debates eram intensos e a pressão para ser genial era esmagadora. Não pensem que eles eram viciados à procura da destruição. Eles eram exploradores da alma humana, que sem saberem estavam a caminhar para um campo minado. A ignorância era total. Ninguém lhes disse que aquela poeira branca ou castanha lhes roubaria a alma. Eles pensavam que estavam apenas a voar mais alto. E depois havia a questão financeira. O dinheiro. Ou a falta dele. Ser ator em Portugal, mesmo sendo uma estrela reconhecida como Isabel, nunca foi sinónimo de riqueza. Longe disso. Era uma vida de corda bamba. Num mês havia um filme, um cachê, jantares e festas. No mês seguinte, o telefone não tocava e o frigorífico ficava vazio. Esta insegurança constante corrói qualquer um. Imaginem viver com o coração na boca, sem saber se terão dinheiro para a renda no próximo mês, enquanto a sociedade exige que mantenham a pose, o sorriso, o glamour. É uma pressão silenciosa, invisível, que vai abrindo fissuras na armadura emocional. A família, por mais que amasse, muitas vezes não compreendia este mundo. Como explicar a um pai ou a uma mãe tradicionais que a instabilidade é o preço da arte? Como explicar que a angústia é o combustível da criação? Isabel sentia-se, muitas vezes, uma estrangeira entre os seus. Havia um isolamento profundo, mesmo quando estava rodeada de gente.
Ela carregava o peso de ser diferente, de sentir demais num mundo que valorizava a contenção. O sistema também não ajudava. Não havia redes de segurança para os artistas. Se caíssem, caíam sozinhos. E o ambiente boémio de Lisboa, aqueles bares enfumados do bairro Alto, tornaram-se o refúgio e a armadilha. Era lá que se encontravam os iguais, os incompreendidos. E era lá que a droga começou a circular, mão em mão, como um segredo partilhado, uma forma de anestesiar a dor de viver num país que, apesar da revolução, continuava a ser pequeno demais para sonhos tão grandes. Isabel não procurou o abismo. O abismo é que se disfarçou de liberdade e veio ter com ela, no momento em que ela estava vulnerável, sedenta de algo que preenchesse o vazio daquela existência precária. E assim, sem que ninguém, nem mesmo ela, se apercebesse, o cenário estava montado para a tragédia. O inferno nunca começa com labaredas altas. Não. O inferno começa com uma faísca quase invisível, um calorzinho agradável que nos convence de que está tudo sob controle. E com Isabel foi exatamente assim. Não houve trovões, não houve avisos do céu, houve apenas curiosidade. E uma arrogância inocente, aquela certeza perigosa de que eu sou mais forte do que isto. Estamos em Londres, ou talvez num apartamento úmido em Lisboa. O local pouco importa, porque o cenário é sempre o mesmo. Gente jovem, gente bonita, gente com talento a transbordar pelos poros. Alguém tira algo do bolso, um pedaço de papel de prata, um pó acastanhado. Não é nada de assustador, dizem eles. É apenas uma forma de relaxar, de expandir a consciência, de tocar o divino. Quem recusaria tocar o divino? Isabel não recusou. Ela queria sentir tudo. E na primeira vez, o mundo parou. Aquele barulho constante na cabeça dela, silêncio. Aquela insegurança de não saber se teria trabalho no mês seguinte, desapareceu. O frio nos ossos transformou-se num abraço quente. Foi perfeito. Demasiado perfeito. E é aqui que o espectador atento começa a ver o que ela não viu. Reparem nos detalhes. Começou com a mudança nos horários. Isabel, a profissional rigorosa, a bailarina disciplinada que chegava sempre antes da hora, começou a atrasar-se. 5 minutos. 10 minutos. O trânsito, dizia ela. O despertador não tocou. Desculpas banais. Quem nunca se atrasou? Mas havia algo diferente no olhar dela quando chegava. Um brilho estranho, vítreo, como se estivesse a olhar para nós através de um aquário. Ou então, o oposto. Um cansaço súbito, um bocejo que não acabava, uma irritabilidade que surgia do nada se o ensaio demorasse demasiado tempo. E depois, o dinheiro. Pequenas somas. Empresta-me 20 escudos. Esqueci-me da carteira em casa. Uma vez, tudo bem. 2 vezes, acontece. Mas quando os pedidos se tornam frequentes, quando a desculpa se repete com variações criativas, o sinal de alarme devia ter tocado. Mas ninguém queria acreditar. Ela era a Isabel Ruth, a grande atriz. Ela não podia estar a cair naquilo. Houve um jantar. Imaginem a cena. Amigos, vinho, conversas sobre cinema e revolução. Isabel levanta-se da mesa a meio da refeição. Vou só à casa de banho. Mas demora. Demora muito. 5 minutos tornam-se 20. Alguém pergunta por ela. Deve estar mal disposta, respondem.
Quando ela volta, o passo é ligeiramente mais leve, o sorriso é mais solto, mas há uma desconexão. Ela já não está ali com eles. O corpo sentou-se à cadeira, mas a mente ficou naquele momento de alívio químico na casa de banho. Nós vemos isto e sentimos um arrepio. Ela sente-se no topo do mundo. Os objetos começam a perder importância. Aquele anel que ela adorava, perdeu. Aquele casaco caro que trouxe de viagem, ofereci-o a uma amiga. Mentiras. Pequenas, tristes mentiras para encobrir o facto de que as prioridades estavam a mudar. A prioridade já não era a arte, nem a beleza, nem o conforto. A prioridade, silenciosa e voraz, começava a ser a manutenção daquele estado de graça artificial. Ela começou a rodear-se de pessoas novas, gente que não fazia perguntas, gente que não a julgava, gente que tinha o remédio. Os velhos amigos, aqueles que a conheciam de verdade, começaram a ser evitados. Eles são chatos, pensava ela. Eles não percebem esta onda. Mas a verdade é que ela tinha medo que eles vissem. Medo que eles percebessem que a magreza dela não era dieta, que as olheiras não eram de estudar guiões até tarde. E o mais assustador, ela achava que estava a ganhar. Sentia-se moderna, livre, uma rockstar do cinema português. A droga dava-lhe uma energia falsa para filmar horas a fio sem comer, para decorar textos complexos numa noite. Ela usava a substância como uma ferramenta de trabalho. Ajuda-me a concentrar, dizia para si mesma ao espelho. Mas o espelho não mente. E se olhássemos bem, veríamos a pele a ficar cinzenta. Veríamos as mãos a tremer ligeiramente antes da primeira dose da manhã. Foi uma sedução lenta, não foi um precipício, foi uma rampa suave. Tão suave que ela nem percebeu que estava a descer. Nós, do lado de cá do ecrã, queremos gritar: para! Não vês onde isso vai dar? Mas a vida não tem botão de pausa. E Isabel continuou a caminhar, confiante, direta para a boca do lobo, convencida de que era ela quem segurava a trela da besta. Quão errada ela estava. Agora o palco escurece. A cortina de veludo vermelho que antes escondia a magia agora está rasgada, suja, pesada. Entramos no ciclo da destruição. E não foi um evento único, foi uma escadaria, degrau a degrau, cada um mais frio e úmido que o anterior. Vamos descer com ela. Primeira fase, a fome da manhã. Acabou-se a diversão. Acabou-se a experiência social. Agora, Isabel acorda e a primeira coisa que sente não é a luz do sol, é a dor. Uma dor que começa na medula, nos ossos, como se vidro moído corresse nas veias. O corpo dela, aquele instrumento de bailarina tão bem afinado, agora grita. Antes do café, antes de lavar o rosto, ela precisa daquilo. Já não é para ficar high, é apenas para conseguir ficar de pé. Imaginem o pânico de acordar e perceber que a vossa liberdade depende de um pó num saco de plástico. Ela olha-se ao espelho e vê o medo. Só hoje, pensa ela, amanhã paro. A mentira mais velha do mundo. Segunda fase, a máscara que cai no platô. Estamos num set de filmagem. As luzes são fortes, o realizador grita ação. Isabel está lá, mas não está. O suor frio corre-lhe pelas costas.
Conseguem imaginar a tortura de ter de decorar textos complexos, de ter de encarnar uma personagem cheia de vida, quando por dentro só se quer encolher em posição fetal? Os atrasos tornam-se crónicos, as desculpas esgotam-se, os colegas começam a sussurrar. O que se passa com a Isabel? Ela ouve os sussurros, ela sente os olhares de pena e de julgamento. E isso dói mais do que a falta da droga. A vergonha. A vergonha é um ácido que corrói a dignidade. Terceira fase, a liquidação da alma. O dinheiro acabou. Os cachês do cinema português não esticam. E o vício? O vício é um patrão ganancioso que exige pagamento adiantado, todos os dias, a todas as horas. O que fazemos quando a carteira está vazia e o corpo exige o seu tributo? Vendemos. Primeiro as joias de família, depois as roupas de marca e, finalmente, os livros. Ah, os livros. Isabel amava os seus livros. Eram os seus professores, os seus amigos. Imaginem-na, uma das maiores atrizes de Portugal, a caminhar pela Feira da Ladra ou por alfarrabistas escuros, carregando sacos pesados de literatura clássica para vender ao desbarato. Trocar Dostoiévski por uma dose. Trocar Pessoa por algumas horas de alívio. É a definição de tragédia grega. Ela volta para casa com as mãos vazias e a alma um pouco mais leve de cultura, mas pesada de culpa. Quarta fase, a fuga para a ilusão. Lisboa torna-se pequena. Toda a gente sabe, toda a gente comenta. Ela precisa de fugir. Londres. Lá vai ser diferente, diz ela. Lá vou curar-me. Mas a droga não precisa de passaporte. A droga viaja na mala, viaja no sangue. Em Londres, o frio é mais cortante, a solidão é mais vasta, porque é falada noutra língua. Em vez de recomeçar, ela afunda-se no anonimato de uma cidade gigante. Dormir em quartos emprestados, em sofás de desconhecidos, convivendo com gente perigosa que não sabe quem ela é, nem se importa. Ali, ela não é a estrela, é apenas mais uma cliente na fila. Quinta fase, o corpo como inimigo. A saúde começa a falhar. As veias escondem-se, colapsadas, cansadas de serem perfuradas. A pele torna-se papel translúcido. Aquele rosto lindo que a câmara amava, começa a ganhar sombras permanentes. A magreza deixa de ser elegante e passa a ser cadavérica. Ela tosse e sente o peito rasgar. Há dias em que não come. Para que comer? A comida enjoa. A única nutrição que o cérebro pede é veneno. Ela olha para as suas pernas de bailarina e vê-as fracas, trêmulas. O instrumento partiu-se e a música parou. Sexta fase, o isolamento absoluto. O telefone parou de tocar. Os amigos normais desistiram. Não por maldade, mas por exaustão. É impossível salvar quem não quer ser salvo. E Isabel fecha-se na sua fortaleza de solidão. As persianas estão sempre descidas. O dia e a noite confundem-se. Não há horas. Só há o antes e o depois da dose. Ela fala sozinha, discute com Deus, uma risada louca no meio do silêncio. Onde estás tu? Por que me abandonaste? Mas no fundo, ela sabe, foi ela quem fechou a porta. Sétima fase, a rendição. Já não há luta, já não há amanhã paro. Há apenas a aceitação de que este é o fim. Ela vive o minuto. Se conseguir sobreviver aos próximos 60 segundos, é uma vitória. A esperança é uma vela apagada num canto do quarto. Ela senta-se no chão,
abraça os joelhos e espera. Espera que algo aconteça, ou a morte ou um milagre, porque no estado em que está, qualquer um dos dois serve. É o fundo do poço. E o fundo do poço é frio, escuro e tem um cheiro a mofo e a desespero. Foi aqui que ela chegou, a nossa Isabel, a nossa estrela, caída na terra, coberta de pó, à espera do golpe final. E o golpe estava quase a chegar. E então, o silêncio. Não o silêncio calmo de uma biblioteca ou de uma igreja vazia, mas o silêncio pesado, espesso, de um quarto onde a vida está a esvair-se lentamente. Estamos em Londres, ou será Lisboa? A geografia já não importa quando a alma está perdida num labirinto sem saída. O que importa é o frio. Um frio que não vem da janela aberta, mas que nasce dentro dos ossos, no centro do peito. Imaginem Isabel, sozinha, completamente sozinha. O corpo, que antes era celebrado pela sua força e graciosidade, agora está estendido num colchão barato, ou talvez no chão frio de uma casa de banho anónima. Ela tenta levantar-se, mas as pernas que dançaram no palco do São Carlos, as pernas que correram pelos filmes de Paulo Rocha, não respondem. Elas são peso morto. O mundo à volta dela começa a girar, devagar, como um carrossel avariado. As luzes da cidade lá fora são apenas borrões distantes. Ela não consegue focar a visão. Este é o momento em que a ficha cai com um estrondo ensurdecedor na consciência. Vou morrer aqui. O pensamento não é dramático, é factual, é uma constatação fria e terrível. Vou morrer aqui e ninguém vai saber durante dias. O telefone está longe e mesmo que estivesse perto, a quem ligaria? A vergonha construiu um muro de betão entre ela e todos os que a amavam. O coração bate descompassado. Tum, tum, silêncio. Tum, tum. Parece uma piada de mau gosto. Ela, que controlava cada músculo, cada respiração, agora é refém da sua própria biologia em colapso. O fígado grita. A hepatite, ou talvez apenas a exaustão química absoluta, tomou conta de tudo. A pele está amarela, os olhos afundados em órbitas escuras. Ela olha para as mãos, mãos de velha, mãos de quem viveu 1000 anos em apenas alguns meses. E o medo? O medo é real. Não é o medo da morte em si, é o medo do desperdício. De repente, todas as memórias passam como um filme acelerado e desfocado. A infância em Tomar, o cheiro do mar na madeira, os aplausos, os sorrisos. Tudo isso parece pertencer a outra pessoa, a uma Isabel que já morreu há muito tempo. As lágrimas correm quentes pelo rosto frio. São lágrimas de arrependimento? Talvez, mas são, acima de tudo, lágrimas de solidão. Uma solidão tão profunda que dói fisicamente. Ela tenta rezar, mas as palavras não saem. A boca está seca, a mente está uma névoa. Deus, se existes, tira-me daqui. Mas o teto continua imóvel. Não há anjos a descer, não há luz divina. Há apenas o cheiro a mofo e a respiração rouca de quem está a lutar por cada molécula de oxigênio. Ela percebe que não há herói nesta história para a vir salvar. Não vai entrar nenhum príncipe, nenhum realizador, nenhum amigo.
Se ela sair dali, terá de ser ela a rastejar. Foi numa destas noites intermináveis, onde os segundos parecem horas, que algo se quebrou definitivamente. Não foi o corpo. O corpo já estava quebrado. Foi a ilusão. A ilusão de que ela era imortal. A ilusão de que tinha tempo. Ali, naquele chão, ela olhou para o abismo e o abismo olhou de volta, sorrindo. E sabem o que o abismo lhe disse? Disse-lhe: és apenas pó. Foi o ponto de não retorno, porque a partir daquele segundo, Isabel sabia que só existiam dois caminhos possíveis e imediatos: ou o caixão de pinho barato numa terra estrangeira, enterrada como indigente, ou uma força sobre-humana, vinda não se sabe de onde, para se levantar uma última vez. Não havia meio termo. A vida morna tinha acabado. Era viver ou morrer. A dor era lancinante. Cada célula gritava por mais veneno para calar o sofrimento. Mas a alma, lá no fundo, ainda tinha uma pequena brasa acesa. Uma brasa minúscula, quase imperceptível, sob as cinzas da dependência. A vontade de criar, a vontade de ser, a teimosia de quem nasceu numa ilha e sabe que depois da tempestade o mar acalma. Mas será que acalma mesmo? Ou será que ela ia afogar-se ali, naquela banheira seca, sem público para aplaudir o seu último ato? O relógio na parede fazia tic-tac, tic-tac. Cada segundo era uma aposta. O amanhã era uma incerteza absoluta. Ela fechou os olhos e por um momento, por um breve e aterrorizante momento, ela aceitou que aquele poderia ser o fim dos créditos. E o ecrã ficou negro. Ela sobreviveu. O coração continuou a bater, teimoso, contra todas as probabilidades médicas e estatísticas. Mas sobreviver... sobreviver não é o mesmo que viver. Quando a névoa se dissipou, quando a adrenalina do quase fim baixou, o que restou foi um campo de batalha fumegante. Imaginem acordar no dia seguinte ao apocalipse. O sol nasce na mesma, os autocarros passam na mesma, as pessoas vão para o trabalho na mesma, mas para Isabel tudo tinha mudado de cor. O primeiro impacto foi físico, brutalmente físico. O corpo, que antes era a sua maior ferramenta, o seu orgulho, a sua linguagem, tornou-se o seu maior inimigo. A bailarina desapareceu. As articulações doíam como se tivesse 100 anos. A magreza extrema deixou de ser chique para se tornar assustadora. Ela olhava-se ao espelho e não reconhecia a mulher que a encarava de volta. Onde estava o brilho? Onde estava a força? A pele estava cinzenta, marcada, cansada. Os dentes, a saúde dentária, que é o primeiro sinal visível da ruína, estava comprometida. Imaginem a dor de uma atriz, cuja ferramenta é o rosto e o sorriso, ter vergonha de abrir a boca. Depois veio o choque financeiro. Não havia pé de meia. Não havia poupanças de emergência. O vício tinha varrido tudo. Cada escudo, cada libra, cada objeto de valor. Ela estava, literalmente, na miséria. E não estou a usar a palavra de forma leve. Conseguem imaginar uma das atrizes mais talentosas da sua geração a contar moedas para comprar pão? A ter de pedir boleia porque não tem dinheiro para o bilhete de metro? A humilhação de depender da boa vontade alheia para ter um teto sobre a cabeça? Mas o pior talvez tenha sido o estigma, o rótulo. Em Lisboa, as notícias correm depressa e as más notícias correm à velocidade da luz. De repente, ela já não era apenas a Isabel Ruth, a artista genial. Ela era a problemática, a instável,
a toxicodependente. Os telefones dos produtores, que antes tocavam incessantemente, ficaram mudos. Os realizadores amavam o talento dela, sim, mas tinham medo. Medo de que ela não aparecesse. Medo de que ela desmaiasse no platô. Medo de arriscar o orçamento num cavalo selvagem que parecia indomável. As portas fecharam-se, uma a uma, com aquele clique suave e definitivo das fechaduras que se trancam por dentro. Ela sentiu o frio da exclusão. Amigos de longa data atravessavam a rua para não ter de falar com ela, para não ter de confrontar a decadência nos olhos dela. Ou pior, olhavam com aquela pena condescendente que fere mais do que o ódio. Pobre Isabel, tinha tanto futuro. Ela ouvia e cada palavra era uma facada. Psicologicamente, a mente dela estava em cacos. A ansiedade era constante. Sem a droga para anestesiar, as emoções voltaram em torrente, descontroladas, violentas. A culpa, a vergonha, o arrependimento. Eram monstros que viviam debaixo da cama e saíam assim que ela apagava a luz. Ela sentia-se uma fraude, sentia que tinha traído o seu dom. Traído a confiança de quem acreditou nela. As noites eram longas vigílias de insônia, a olhar para o teto, a fazer as contas ao que tinha perdido. E a conta era alta, demasiado alta. A relação com a família estava por um fio. A confiança, uma vez quebrada, é como um vaso de cristal. Pode-se colar, sim, mas as rachas ficam lá para sempre, visíveis, frágeis. Havia amor, claro que havia, mas havia também exaustão. A família estava cansada de tentar ajudar, cansada de ver o mesmo filme triste a repetir-se. Isabel sentia esse afastamento. Sentia-se uma ilha isolada no meio de um oceano de incompreensão. E havia a questão prática da sobrevivência diária. Como é que se recomeça quando se está no fundo do poço e não há escada? Ela teve de aceitar trabalhos que não queria, teve de engolir o orgulho, teve de pedir ajuda a instituições, a amigos improváveis. A burocracia da pobreza é esmagadora. Preencher papéis, esperar em filas, justificar a própria existência. Tudo isto enquanto lutava contra a vontade física, química, de voltar a usar para esquecer aquela realidade miserável. Foi um período cinzento, um inverno longo na alma de Isabel. Ela caminhava pelas ruas de Lisboa como um fantasma, presente, mas ausente. Via a vida a acontecer nas esplanadas, via os casais felizes, via os colegas a estrear filmes, e ela estava do lado de fora da vitrine, a olhar, com o nariz encostado ao vidro frio, separada do mundo dos vivos por uma barreira invisível feita das suas próprias más escolhas. Muitos teriam desistido aqui. Muitos teriam procurado a saída mais fácil, a overdose final, o silêncio eterno. Mas Isabel tinha algo dentro dela, uma raiva, uma teimosia antiga vinda das entranhas da terra. Ela recusava-se a ser apenas uma nota de rodapé trágica na história do cinema português. Ela estava partida, sim. Estava suja, sim. Estava falida, sim. Mas ainda respirava. E enquanto houvesse ar nos pulmões, por muito doloroso que fosse respirar, a história ainda não tinha acabado. E então o pó assenta. Sabem o que acontece depois de um terremoto? Não é a reconstrução imediata, não. É o silêncio. É aquele momento estranho em que olhamos para os escombros e tentamos perceber o que ainda serve e o que é lixo. Para Isabel,
O depois não foi um conto de fadas onde o sol brilha e tudo se resolve com música de fundo. Foi e continua a ser uma batalha silenciosa, travada centímetro a centímetro, dia após dia, sem aplausos e sem público. A primeira coisa que mudou foi o ritmo. Antes, a vida dela era uma corrida desenfreada, uma vertigem constante entre a euforia e o desespero. Agora a vida é lenta, dolorosamente lenta. Imaginem o choque de ter de aprender a viver com o tédio. O tédio, que antes era o inimigo mortal, tornou-se o único abrigo seguro. Isabel acorda na sua casa em Lisboa. Não há festas, não há viagens loucas para Londres. Há apenas a luz da manhã a entrar pela janela, iluminando as poeiras no ar. Ela levanta-se. O corpo, esse mapa de cicatrizes, reclama. As articulações estalam, lembrando-lhe que ela não é feita de ferro, mas de carne humana que foi castigada além do limite. A rotina torna-se sagrada. Fazer o café, ouvir a água a ferver, colocar a comida para os gatos. Os gatos. Eles tornaram-se os guardiões da sua alma. São 5, ou talvez 6, dependendo da época. Eles não lhe pedem autógrafos, não lhe perguntam por que é que ela fez o que fez. Eles apenas pedem carinho e devolvem um ronronar que vibra como uma cura. Para Isabel, cuidar de outra vida foi a forma de começar a cuidar da sua própria. Mas não pensem que a sombra desapareceu totalmente. O vício é um fantasma que nunca vai embora de vez. Ele fica ali, sentado no canto da sala, à espera de um momento de fraqueza. Isabel sabe disso. Ela olha para o fantasma todos os dias e diz: hoje não. É uma negociação constante. Há dias em que a vontade de fugir da realidade aperta o peito. Dias em que a solidão pesa toneladas. Mas ela aprendeu a ficar. Aprendeu a sentar-se com a dor em vez de correr dela. E o trabalho? Como é que o cinema a recebeu de volta? Com uma mistura de reverência e medo. Ela voltou, sim, mas voltou diferente. Aquela beleza clássica, polida, deu lugar a algo muito mais cru, muito mais inquietante. Os realizadores, os grandes mestres como Pedro Costa ou Manuel de Oliveira, olharam para ela e viram ouro. Não o ouro brilhante da joalharia, mas o ouro antigo, escavado da terra, sujo de lama e história. Ela deixou de representar, ela começou a ser. Quando a vemos no ecrã agora, não estamos a ver uma personagem, estamos a ver a própria Isabel a sangrar em tempo real. A fragilidade dela tornou-se a sua maior força. Mas a realidade financeira? Essa continua a ser uma ferida aberta. É a grande ironia da cultura em Portugal. Podemos ser lendas vivas, podemos ter o nosso nome em enciclopédias e ainda assim ter de contar os cêntimos para pagar a conta da luz. Isabel vive com pouco, muito pouco. A reforma é uma anedota triste. Glamour, dizem eles. O glamour de ter de escolher entre comprar um livro novo ou comprar carne para o jantar. Ela escolhe, muitas vezes, o livro, porque a fome do espírito para ela sempre doeu mais do que a fome do estômago. Ela caminha pelas ruas da cidade. As pessoas reconhecem-na? Algumas sim. Os mais velhos, os cinéfilos, param, olham, sussurram. É ela. Mas muitos passam e veem apenas uma senhora excêntrica, vestida de forma peculiar, a falar sozinha ou a rir para o nada. E ela não se importa. Ela conquistou o direito à excentricidade. Ela conquistou o direito de não ter de agradar a ninguém. Essa liberdade, a liberdade de ser a velha louca do cinema, é talvez a única recompensa real que a vida lhe deu.
A casa dela é o seu mundo. Está cheia de memórias, papéis, guiões antigos, fotografias a preto e branco de tempos que parecem pertencer a outra vida. Mas não é um museu, é um caos organizado. Ela pinta. Ela escreve poesia furiosa e bela. A criatividade não morreu com a droga. Pelo contrário, tornou-se mais urgente. É como se ela soubesse que o tempo está a esgotar-se e tivesse de deitar cá para fora tudo o que tem dentro, antes que a luz se apague. A solidão, no entanto, é a grande protagonista deste capítulo. Isabel vive sozinha. Não constituiu a família tradicional que a sociedade espera. Não há netos a correr pela casa ao domingo. Há silêncio. E nesse silêncio ela conversa com Deus. Mas não é o Deus das igrejas, sentado num trono dourado. É um Deus amigo, com quem ela discute, ralha, chora. Ela tem uma fé inabalável, mística, quase pagã. Acredita que foi protegida. Acredita que, se ainda está aqui, depois de tudo o que injetou, depois de todos os riscos que correu, é porque existe um propósito. À noite, quando a cidade acalma, é o momento mais difícil. É quando as memórias atacam, os rostos dos que já partiram, os amores que não deram certo, as oportunidades perdidas. Ela sente o peso de cada decisão errada. Mas já não se flagela. Ela olha para as suas mãos, mãos de quem trabalhou, de quem caiu e se levantou 1000 vezes, e aceita. Aceita que esta é a sua história. Uma história feita de bocados partidos colados com teimosia. Ela não é uma vítima. Recusa-se a ser vista como uma vítima. Ela é uma sobrevivente, uma guerreira que atravessou o inferno e voltou com a roupa chamuscada, mas com o olhar intacto. Ela vai ao supermercado, discute com a caixa se o preço estiver errado, apanha o autocarro, reclama do calor, reclama do frio. É humana, terrivelmente, maravilhosamente humana. E é assim que ela vive hoje. Não como um monumento intocável, mas como uma mulher que respira, que sente, que ainda tem sonhos, mesmo que sejam sonhos pequenos. O sonho de ter saúde para mais um dia, o sonho de fazer mais um filme, o sonho de que os seus gatos estejam bem. É uma vida pequena? Talvez, aos olhos de quem procura grandeza. Mas para quem esteve à beira da morte, numa sarjeta emocional, esta vida, pequena e banal, é um milagre gigantesco. É a prova de que é possível renascer, não como uma fênix gloriosa, mas como uma mulher real, que aprendeu a amar as suas próprias cicatrizes. E isso é mais corajoso do que qualquer filme que ela já tenha feito. Agora peço-vos que parem. Parem tudo. Desliguem o ruído do mundo lá fora e olhem para os olhos desta mulher. O que é que veem? Veem apenas uma atriz idosa? Ou veem um mapa? Um mapa geográfico de uma guerra que durou décadas e que foi travada num campo de batalha chamado Alma. Isabel Ruth, sentada na sua cadeira preferida, com os gatos a dormir aos pés, pergunta-se muitas vezes: valeu a pena? Esta é a pergunta que nos assombra a todos, não é? Será que o preço que pagamos pelos nossos momentos de glória é justo? Isabel não foge da resposta. Ela encara-a de frente. Ela diz-nos, sem usar palavras, que a intensidade não é uma escolha, é uma condenação. Há pessoas que nascem para viver em lume brando, para ter vidas seguras, mornas, previsíveis. E depois há pessoas como ela. Pessoas que nascem a arder. Pessoas que, se não queimarem tudo à sua volta,
acabam por se queimar a si mesmas. Ela olha para trás e não vê erros. A palavra erro é demasiado pequena, demasiado burguesa para descrever o que ela viveu. Ela vê experiências. Terríveis, sim. Destrutivas, sem dúvida. Mas foram as suas experiências. Ela desceu aos infernos não porque queria morrer, mas porque queria viver mais. Queria sentir o que estava para lá da cortina da realidade normal. A droga, o álcool, a boémia, no início não eram vícios, eram tentativas desesperadas de tocar o divino, de encontrar Deus num grão de pó ou no fundo de um copo. O problema é que Deus não estava lá. O que estava lá era apenas o vazio. Mas será que ela se arrepende da procura? Arrependimento é uma palavra pesada. Isabel carrega-a, mas não deixa que ela a esmague. Ela sabe que magoou pessoas, sabe que destruiu a confiança de quem a amava. E isso é uma ferida que nunca cicatriza totalmente. Às vezes, a meio da noite, ela pensa nos rostos daqueles que se afastaram, nos amigos que não aguentaram ver a decadência e sente uma dor aguda, física. Mas depois ela limpa as lágrimas e percebe uma verdade brutal. Ela não podia ter sido outra pessoa. Para ser a Isabel Ruth que nos rasga a alma no ecrã, ela teve de ser a Isabel Ruth que rasgou a própria vida. A arte dela alimenta-se dessa dor. Sem o abismo, não haveria a montanha. E a solidão? Muitos olham para ela e pensam: pobre mulher, tão sozinha. Que engano! Ela não está sozinha por falta de opção. Ela está sozinha porque aprendeu que a única pessoa que nunca a vai abandonar, a única pessoa com quem ela tem de fazer as pazes todos os dias, é ela mesma. A solidão dela é um palácio, não uma prisão. É ali, no silêncio daquela casa cheia de livros, que ela se encontra. É ali que ela dialoga com o mistério. Ela fala com Deus. Oh, e como ela fala! Não é uma oração decorada de domingo. É uma conversa de tu cá, tu lá. Ela zanga-se com ele. Por que me fizeste assim, tão sensível, tão frágil? E depois ri-se, porque sabe que a resposta é o silêncio. E nesse silêncio ela encontra uma paz estranha. A paz de quem sobreviveu ao naufrágio e agora está sentada na praia, a ver as ondas baterem, sabendo que o mar já não a pode levar. O corpo é outra história. Para uma bailarina, o envelhecimento é uma traição lenta. Ver os músculos secarem, a pele perder a elasticidade, as costas dobrarem-se, é cruel. Mas Isabel olha para as suas rugas com respeito. Cada linha no rosto dela é uma história. Aquela ruga na testa foi o ano em que perdeu tudo em Londres. Aquelas marcas à volta da boca foram as gargalhadas loucas nas noites de Lisboa. Ela não esconde a idade. Ela veste a sua velhice como uma armadura de honra. Eu estou aqui, diz o rosto dela. Eu aguentei. E o medo da morte? Será que ela tem medo do fim? Talvez. Quem não tem? Mas há uma curiosidade maior do que o medo. Para alguém que passou a vida à procura de respostas, a morte é apenas a última grande pergunta. O que vem a seguir? Ela vive cada dia como se fosse um bónus, um tempo extra que lhe foi concedido por milagre. Ela devia ter morrido 10 vezes, 20 vezes, mas o coração continuou a bater. Porquê? Ela acredita que há um motivo. Talvez o motivo seja apenas este: contar a história.
Ela reflete sobre a confiança. Como é difícil voltar a confiar no mundo quando o mundo nos virou as costas. E como é difícil o mundo confiar em nós quando nós falhamos tantas vezes. É um trabalho de ourivesaria reconstruir a confiança. É preciso paciência, é preciso humildade. Isabel teve de aprender a ser humilde. Ela, a diva, a estrela, teve de aprender a pedir por favor e a dizer obrigada pelas coisas mais simples. E nessa humildade ela encontrou uma nova grandeza. Não a grandeza dos prémios, mas a grandeza humana. Hoje, quando ela olha para uma câmara, ela não está a representar. Ela está a dar testemunho. Ela está a dizer-nos: olhem para mim, eu sou a prova de que se pode ir ao fundo e voltar. Mas ela não nos diz que é fácil, não nos vende ilusões. Ela diz-nos que dói, que a subida é muito mais difícil do que a descida. E que, mesmo depois de sair do buraco, ficamos com terra nas unhas para sempre. Esta reflexão não é um pedido de desculpas. Isabel não pede desculpa por ter existido com tanta força. Ela aceita-se, com todas as falhas, com todas as sombras, com toda a luz cegante. Ela é um paradoxo vivo, sagrada e profana, forte e quebrada, eterna e efêmera. E talvez seja isso que nos fascina nela. Porque, no fundo, todos nós sentimos que temos um pouco desse caos dentro de nós. Só que ela teve a coragem ou a loucura de o deixar sair todo cá para fora. A vida não é um filme com um final feliz garantido. A vida é isto: acordar, sentir dores, alimentar os gatos, olhar para o céu, lembrar o passado e tentar não ter medo do futuro. E Isabel faz isso com uma dignidade que nos deixa sem fôlego. Ela é a rainha do seu próprio destino, mesmo que esse destino seja feito de ruínas. E nas ruínas, acreditem, nas ruínas também nascem flores. E agora chegamos ao momento da verdade. Aquele momento em que as luzes da sala se acendem e olhamos uns para os outros, já não como espectadores, mas como seres humanos. Porque esta história, a história de Isabel Ruth, não é apenas sobre uma atriz que vive em Lisboa. Não é apenas sobre o cinema ou sobre a droga. Não. Esta história é sobre vós. É sobre mim. É sobre o vizinho do lado que sorri no elevador, mas chora quando fecha a porta de casa. Muitas vezes ouvimos estas narrativas de queda e redenção e pensamos, com uma certa arrogância segura, isso nunca me aconteceria. Eu tenho cabeça, eu tenho controlo, eu tenho uma vida normal. Que ilusão doce e perigosa. Acreditamos que estamos protegidos por uma armadura invisível, feita de rotinas, de empregos estáveis, de famílias perfeitas. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, olhos nos olhos. A distância entre o topo do mundo e a sarjeta é muito mais curta do que imagina. É uma linha ténue, quase transparente. Isabel não acordou um dia e decidiu destruir a vida. Ninguém decide isso. O que aconteceu foi uma procura por algo que preenchesse um buraco no peito. E digam-me com sinceridade, quem é que não tem esse buraco? Quem é que, numa noite de insónia, não sentiu um vazio estranho, uma ansiedade que não tem nome? Todos nós tentamos encher esse espaço. Uns fazem-no com trabalho excessivo, outros com comida, outros com compras que não precisam, outros com o vício dos ecrãs, anestesiando a mente com luz azul até adormecerem.
Isabel escolheu, ou foi escolhida por, uma substância química. Mas a dor de fundo, é exatamente a mesma. Esta história podia ter acontecido em qualquer lugar. Podia ser numa vila pequena do interior ou numa metrópole gigante. Podia ser com um advogado de sucesso, com uma professora primária, com um médico ou com um operário. O sofrimento não escolhe morada. O sofrimento não pede o cartão de cidadão, nem verifica a conta bancária antes de entrar. Ele entra, derruba a porta e instala-se na sala de estar. E quando ele se instala, todas as nossas certezas desmoronam como um castelo de cartas. Quantas vezes passamos por alguém na rua, alguém que parece perdido, sujo, a falar sozinho, e desviamos o olhar. Aceleramos o passo, sentimos medo, ou pior, sentimos nojo. Colocamos um rótulo, toxicodependente, maluco, falhado. É tão fácil colar etiquetas, não é? Protege-nos, faz-nos sentir superiores. Mas se parássemos, se tivéssemos a coragem de parar e olhar verdadeiramente, veríamos que ali, naquele ser humano quebrado, está uma história. Está uma criança que teve sonhos. Está alguém que amou e foi amado. Está alguém que em algum momento tropeçou e não teve mão que o segurasse. Isabel Ruth é esse rosto. Ela é a prova viva de que por trás da decadência existe uma alma vibrante, inteligente e sensível que apenas se perdeu no caminho de casa. A lição que levamos daqui é brutal na sua simplicidade. Ninguém está imune. Um divórcio difícil, a morte súbita de um filho, uma crise financeira que leva tudo, uma depressão silenciosa que nos come por dentro. Basta um destes eventos, apenas um, para nos empurrar para a beira do precipício onde Isabel esteve. E se cairmos, quem estará lá para nos apanhar? Vivemos numa sociedade que adora vencedores. Aplaudimos o sucesso, o dinheiro, a juventude eterna, os sorrisos brancos nas redes sociais. Mas escondemos os perdedores. Varremos para debaixo do tapete a doença mental, a velhice, a solidão. Isabel obriga-nos a levantar esse tapete. Ela obriga-nos a confrontar o que não é bonito e, ao fazê-lo, ela dá-nos um presente, o presente da empatia. A empatia não é ter pena. A pena é vertical, vem de cima para baixo. A empatia é horizontal. É olhar para o lado e dizer: eu percebo a tua dor, porque ela também mora em mim. Quando virem a próxima Isabel na vossa vida, não julguem tão depressa. Lembrem-se de que cada pessoa está a travar uma batalha que vocês desconhecem totalmente. Lembrem-se de que a força não se mede pelos troféus na estante, mas pelas vezes que fomos ao chão e nos levantamos, a limpar o sangue dos joelhos e a continuar a caminhar. Esta história é um espelho. Olhem bem para ele. O que veem? Veem medo? Sim. Veem fragilidade? Também. Mas vejam também a resistência. O ser humano é uma máquina de sobrevivência extraordinária. Somos feitos de material estelar e de lama. E Isabel mostra-nos que, mesmo quando estamos cobertos de lama até ao pescoço, a parte estelar continua lá, intacta, à espera de uma oportunidade para brilhar outra vez. Não precisamos de ser famosos para sentir isto. Não precisamos de ser artistas. Basta estarmos vivos. A vida é este caos maravilhoso e terrível. E se hoje estão aqui a ouvir isto, se o vosso coração ainda bate, se têm um teto e comida na mesa, então
já venceram a lotaria do universo. Não desperdicem isso com julgamentos mesquinhos. Não desperdicem isso a odiar quem é diferente ou quem falhou. Se há uma mensagem universal aqui, é esta: sejamos gentis. Gentis uns com os outros, sim, mas principalmente gentis connosco mesmos. Perdoem-se pelos vossos erros, perdoem-se pelas vossas quedas. Isabel perdoou-se. E se ela, depois de tudo o que atravessou, consegue encontrar beleza num raio de sol que entra pela janela e aquece o pelo de um gato, então nós também conseguimos. A vida não é uma linha reta, é uma dança estranha, por vezes violenta, por vezes suave. Isabel dançou com a sombra e sobreviveu para nos contar como é a música lá no fundo. Agora, cabe-nos a nós ouvir essa música e, em vez de taparmos os ouvidos, estendermos a mão a quem perdeu o passo. Porque, no final de contas, estamos todos na mesma pista de dança, debaixo das mesmas estrelas, a tentar apenas não cair antes da música acabar. Chegamos ao fim desta viagem intensa pelo labirinto de uma vida. Se a história de Isabel Ruth fez o vosso coração bater mais depressa, se viram nela um reflexo das vossas próprias cicatrizes ou das de alguém que amam, peço-vos, não fiquem em silêncio. O silêncio é o peso que afunda o barco. Escrevam nos comentários abaixo, partilhem o que sentiram, deixem uma palavra de coragem, contem a vossa verdade. Este espaço é vosso e é seguro. Às vezes, ler que outra pessoa passou pelo mesmo inferno e sobreviveu é a única corda que nos segura à superfície. Se conhecem alguém que precise desesperadamente de ouvir esta mensagem de resistência e renascimento, por favor, partilhem este filme com essa pessoa. Pode ser o abraço invisível que ela não sabia que precisava hoje. E se querem continuar a mergulhar nestes destinos humanos, reais e sem filtros, convido-vos a fazer parte desta família e a subscrever o canal. Estão prontos para ouvir a próxima história? Obrigado pelo vosso tempo, pela vossa atenção e pela vossa empatia. Cuidem-se e lembrem-se, enquanto houver vida, há esperança. Até breve.